até a metade se a vítima é maior de 60 anos. Duas situações aqui. Primeiro, vias de fato é a violência sem a produção de lesões corporais. Se da violência que tu praticasses contra uma pessoa produziu uma lesão corporal, produziu um corte, produziu uma escoriação, nós não vamos ter vias de fato. Nós vamos ter lesão corporal. No caso, que é uma via de fato? É o empurrão, é o famoso pescoção, é o puxão de orelha, é o beliscão. Todos esses são condutas que caracterizam a vias de fato. Muito bem. Segundo detalhe, esse aumento de pena de 1/3 está previsto no Estatuto do Idoso. Toda vez que se praticar conduta contra o idoso, nós vamos ter um aumento de pena de 1/3. Qual a objetividade jurídica? Na via de fato, é proteger a incolumidade física da pessoa. Sujeito ativo pode ser qualquer pessoa pode praticar via de fato. Sujeito passivo também qualquer pessoa. O elemento subjetivo do tipo, qual é? É o dolo. Vontade livre e consciente de praticar vias de fato. E uma questão que com certeza poderá cair na prova. Eu já falei isso, vamos falar mais uma vez. Como nós sabemos que a ação penal nas contravenções, ela é pública incondicionada. Contudo, em relação às vias de fato, é preciso ressaltar que, como a lei dos juizados especiais trouxe a necessidade de representação para os crimes de lesão corporal simples, e a via de fato é uma conduta menor dentro da lesão corporal, a doutrina entende que, para vias de fato, se exige representação, porque para lesão corporal simples, por conta da Lei 9.099/95, se exige também a representação. Então, a única contravenção penal que é considerada pública condicionada à representação é as vias de fato. Vamos repetir. Nos crimes de lesão corporal simples, se exige representação por força da lei dos juizados especiais. Como a lesão corporal é uma conduta maior e a vias de fato é uma conduta menor dentro da conduta de lesão corporal, se para a conduta maior eu exijo a representação, para a conduta menor eu também devo exigir a representação. Portanto, para as vias de fato, também o entendimento hoje é que se deve exigir representação. Internação irregular em estabelecimento psiquiátrico. Receber em estabelecimento psiquiátrico e nele internar, sem as formalidades legais, pessoa apresentada como doente mental. Pena, multa. Aplica-se a mesma pena a quem deixa de comunicar à autoridade competente no prazo legal internação que tenha admitido por motivo de urgência sem as formalidades legais. Meus amigos, a objetividade jurídica dessa norma é evitar que nesses estabelecimentos, casas, asilos, manicômios, casas de tratamento, pessoas sejam internadas sem as formalidades legais. É muito comum, isso acontece, embora não seja noticiado, determinadas famílias que estão com problemas com uma pessoa que é anciã, já tem uma determinada idade, apresenta problemas de saúde, eles acabam internando essa pessoa sem as formalidades legais.
e receber em estabelecimento psiquiátrico ou nele internar, sem as formalidades legais, pessoa apresentada como doente mental, sem as formalidades legais, é contravenção penal. Professor, se ele internar com as formalidades legais, aí não é contravenção penal, evidentemente. Passar. Professor, então está vinculado ao Estatuto do Idoso aí? Não, aqui não. Sujeito ativo. Essa contravenção aqui, ela é própria. Atenção. Ela é própria porque a lei exige uma qualificação especial do sujeito ativo. Por quê? Porque somente pode ser cometida por sujeito que tem habilitação específica de internar. É o administrador do estabelecimento. É a pessoa que está designada para internar aquelas pessoas que são apresentadas com doença mental. Então não é o enfermeiro, não é o médico que vai ser responsabilizado por essa contravenção. São pessoas que estão autorizadas a internar ou não a pessoa. Sujeito passivo pode ser pessoa sã ou doente mental. Professor, por que sã ou doente mental? Eles podem internar uma pessoa sã como se fosse doente mental, para se livrar daquela pessoa. Ou pode internar um doente mental sem as formalidades legais. Em ambas as situações, nós vamos ter a contravenção penal. Tanto se ele interna uma pessoa sã, quanto se ele interna o próprio doente mental sem as formalidades legais. Quem responde não é o médico que interna. Não. Quando você chega no estabelecimento, você apresenta uma pessoa doente mental, você vai falar primeiro com o setor administrativo. Quem vai autorizar aquela pessoa a ser internada é o responsável que está lá na secretaria. O médico pode ser sujeito ativo dessa contravenção? Pode, se ele mandar internar sem as formalidades legais a pessoa que está sendo recebida. Agora, não é que eu vou pegar o médico do estabelecimento, uma família chega com uma pessoa idosa que tem Alzheimer, chega lá para internar sem as formalidades legais, não falou com o médico, chegou e falou com o setor administrativo só, não falou com o enfermeiro. Eu vou chamar a responsabilidade do médico que não atendeu aquela pessoa, vou chamar o enfermeiro. Agora, se foi o médico que determinou a internação sem as formalidades legais, aí eu me cago, você vai responsabilizar o médico. Depende da situação. O elemento subjetivo do tipo é o dolo, que ele sabe, tem conhecimento, que ele está internando a pessoa fora das formalidades legais. O elemento normativo, sem as formalidades legais. Indevida custódia de doente mental. É uma contravenção parecida com a outra. Lá, ele recebe sem as formalidades legais. Aqui ele recebe e tem sob custódia doente mental fora do caso previsto no artigo anterior. Se for o período previsto no artigo anterior, nós vamos enquadrar no 22. Sem autorização de quem de direito. Aqui é sem autorização de quem de direito. Quem era o curador daquela pessoa? Quem era o responsável por aquela pessoa? Quem é que deveria dar a autorização para aquela pessoa ser internada? Se aquela pessoa foi recebida no estabelecimento e mantida sob custódia sem autorização do responsável legal, nós vamos ter caracterizada essa contravenção, que tem pena de prisão simples de 15 dias a 3 meses. Sujeito passivo, qualquer pessoa. Sujeito ativo, doente mental. Aqui é o doente mental. Aqui nós temos um sujeito passivo qualificado. Por que qualquer pessoa? Aí, qualquer um que recebeu e manteve sob custódia vai responder por essa contravenção. Elemento normativo do tipo está na expressão sem autorização de quem de direito. Evidentemente que se uma pessoa vai ser internada, se é um deficiente mental,
São os pais que têm que dar autorização. Se é um idoso, será a pessoa que ele está na guarda de fato, no caso os filhos. Se é um deficiente mental que está sob interditado, sob curatela, que ele está em impossibilidade de exercer os atos da vida civil, o curador. Se o curador não deu autorização e ele for internado, contravenção penal de indevida custódia do doente mental. Vamos agora para o capítulo 2 das contravenções referentes ao patrimônio. Passa! Leia lá, meu amigo Luciano, essa voz do Orlando Silva, lá, bem alto. Artigo 24. Fabricar, ceder ou vender gazua ou instrumento empregado usualmente na prática de crime de furto. Pena. Prisão simples de 6 meses a 2 anos e multa. Muito bem. Quem fabrica a gazua, quem fabrica, cede ou vende gazua ou instrumento empregado usualmente na prática de furto. Olha só, nós vimos um dia desse uma reportagem de São Paulo que as lojas que vendem esses instrumentos utilizados usualmente na prática de furto de carro, principalmente em São Paulo, não estão cumprindo as determinações legais de uma lei municipal de São Paulo. Qualquer pessoa chega lá e compra determinados instrumentos para furtar o carro. E essa conduta é contravenção penal, gente. O que é gazua, professor? Gazua é aquele que a gente chama o pé de cabra, né? Aquele ferro assim, tipo um cajado, você mete na porta para arrebentar, você mete no cadeado para arrebentar, para o ladrão arrombar a tua casa, Qual a objetividade jurídica aqui? Contravenção contra o patrimônio, proteção do patrimônio. Sujeito ativo qualquer pessoa, sujeito passivo a coletividade, elemento subjetivo do tipo é o dolo. Ele sabe que ele está vendendo um instrumento ou está fabricando um instrumento utilizado na prática de furto e sabe que essa venda é ilegal. E se ele estiver vendendo legalmente o instrumento, não haverá contravenção. Olha o que diz aqui: consistente na vontade livre e consciente de concretizar os elementos objetivos da figura típica, abrangendo o conhecimento de que o objeto material é usualmente empregado na prática de furto. Se ele tiver em boa fé, exclui o dolo. Agora, vamos falar da posse não justificada de instrumento de emprego usual na prática de furto. Leia, por favor, Luciano. Ter alguém... 25, né? Ter alguém em seu poder depois de condenado por crime de furto ou roubo. Para. Preste atenção. Primeiro ponto. Ter alguém em seu poder depois que ele for condenado pela prática de furto ou roubo. Primeira situação. Ou ele foi condenado pela prática de furto ou roubo, ou enquanto sujeito à liberdade vigiada, ou quando conhecido como vadio ou mendigo. Muito bem. Então preste atenção. Ou ele foi condenado pela prática de crime contra o patrimônio, ou ele está em liberdade vigiada, seria a liberdade provisória, seria o subsídio, ou ele é conhecido como vadio ou mendigo. Então nós já vimos que por essa explicação o sujeito ativo aí é qualificado, ou seja, ele é próprio. A lei exige uma qualificação especial, não é qualquer pessoa. Beleza? Continua. Ele tem o quê? Em seu poder? Gazuas